A maioria de nós já ouviu dizer ou foi educado da seguinte forma, que a família é a coisa mais importante que existe, que não há outros amigos na vida verdadeiros que não a família, que é só com a família que você pode contar e que aconteça o que acontecer é o mesmo sangue, é a família. Bom, num certo sentido, para algumas pessoas pode até ser, mas vem cá. E quando a família não presta? Ai, que absurdo! Toda família presta. Para, bebê! Para. Porque se a sua prestou, parabéns. Mas você não é régua para o mundo. Tem muita família que não presta. E quando a sua família não presta, o que é que você faz? Essa é uma das questões do jogo de perguntas de hoje. Vamos junto! Mas antes da gente começar falando de quando sua família não presta, como é que faz, vamos ouvir algumas outras perguntas que me foram feitas também, porque, como eu costumo dizer aqui, a dúvida do coleguinha muitas vezes é a sua e você nem sabe. Aí quando você me escuta falar, você descobre que, olha, isso fez sentido para mim. E tem uma pergunta aqui que pode parecer banal, trivial, mas o comportamento é muito mais comum do que você pensa. Escute só. Eufrides, devemos fazer sexo só por obrigação? Quando eu disse que a pergunta parece banal, tola, é porque a pergunta deve chocar muita gente. Como assim? Fazer sexo por obrigação? É óbvio que a resposta é não. Sim, é óbvio que a resposta é não. Mas pare para pensar. A questão não é nem a pergunta em si mesma, porque, como eu disse, a resposta é óbvio que é não. Não, você não deve fazer sexo sem vontade. Você não deve fazer sexo por obrigação, porque isso é uma violência contra você mesmo. Não dá para eu pegar meu corpo e submeter ele desta forma a esse tipo de invasão. Não, eu não devo fazer. Mas o importante é, por que o Frides fez essa pergunta? Sabe por quê? Porque muitas mulheres são educadas com a mentalidade de que a mulher precisa fazer sexo sempre que o homem quer que sexo seja feito. Eu cansei de ouvir isso quando eu era criança, que a mulher deve servir ao marido sexualmente, que se o marido não estiver em casa, ele vai buscar na rua, que a mulher deve fazer com ou sem vontade, porque o que importa é agradar o marido dela e o marido dela precisa estar satisfeito. Isso eu estou falando de coisas que eu ouvia quando eu era adolescente. E tudo bem, eu sou velho, mas nem tanto assim. Então eu já ouvi esse tipo de coisa, pessoas ao meu redor conversando, parentes, tias. Eu já ouvi pessoas conversando esse tipo de coisa. E que é isso aí, que é o papel da mulher. Então, a pergunta não é descabida não, porque talvez você, muitas vezes, mesmo sem perceber, invente que tem um desejo sexual que você não tem, simplesmente porque você acha que deve ter. E não, nós não nascemos para atender à expectativa sexual do outro. Se há um completo desencaixe sexual meu com o outro e nós não temos acordos a esse respeito, bom, então essa relação que seja revista. Mas eu não posso me violentar. Isso fica muito fácil de pensar se você imaginar colocando isso em outros âmbitos sexuais. Há práticas sexuais, por exemplo, que você não curte. E aí, você vai se obrigar a fazer? Por exemplo, se você é uma mulher e não curte sexo anal e o seu parceiro quer muito fazer sexo anal com você, você é obrigado a fazer? Você tem que fazer? Só porque ele quer que você faça? Muitas mulheres curtem, muitas não. E a resposta será sempre não. Não estou afim, não curto, não quero. Vamos ver se a gente se entende aqui de alguma forma. Mas me violentar, não. Isso não vale. Então, fica com isso para pensar, porque muitas vezes eu fico com a sensação que muitas mulheres fazem sexo por obrigação, sem nem perceberem que estão fazendo por obrigação.
mas porque estou no primeiro encontro com o cara e o cara tá afim e eu quero agradar esse cara e aí eu vou fazer, porque ele vai ficar apaixonado por mim, parará. Para, bebê! Para mesmo. Não é por aí que a banda toca. Renato faz uma pergunta que abre muito espaço para reflexão. É a seguinte: minha esposa tem fibromialgia e me envergonha com gritos quando está em crise e estou ferido com suas crises. Porém, ela é uma boa pessoa. Qual o limite dessa situação? Os vizinhos ficam ouvindo. Bem, Renato, eu vou entender a sua pergunta da seguinte forma: que a sua esposa, quando está com crise de fibromialgia, grita com você por irritação, por não estar aguentando a dor. Eu não vou entender que ela está gritando de dor, porque isso seria outra coisa completamente diferente. E se ela estiver gritando de dor, aí ela precisa ser medicada adequadamente. Agora, se ela estiver gritando com você, berrando com você, porque quando ela está em crise ela fica muito irritada, aí o limite é o seguinte: já passou faz tempo esse limite, mas já passou faz tempo mesmo. E eu pegaria ela num momento fora da crise de fibromialgia e diria a ela exatamente o que você me escreveu. Eu diria: olha, você é uma pessoa muito boa, eu lhe amo. Eu entendo que quando você está em crise de fibromialgia, você fique muito irritada com a sua dor. Eu compreendo, eu estou do seu lado. Agora, isso não dá a você o direito de me fazer de saco de pancada. Eu estou aqui para lhe ajudar, para ser seu parceiro, mas não para ser saco de pancada seu. Em nenhuma condição isso é admissível e eu não vou me submeter mais a isso. Então, se você começar a gritar comigo quando você estiver com uma crise de fibromialgia, você vai ficar só, porque eu vou sair de casa. Eu não vou ficar num lugar com uma pessoa gritando comigo. Não importa. Eu entendo o quanto você fica irritada com isso, mas eu não posso ser o alvo da sua frustração. Porque eu lhe digo uma coisa, Renato, e agora eu estou falando de mim, Marcos, pessoalmente, dor física é uma coisa que me irrita profundamente. Sentir qualquer tipo de dor física é uma coisa que me deixa muito, muito irritado, mas irritado mesmo. Então, assim, se eu der um chute sem querer numa mesa, a minha vontade é de destruir a mesa da irritação que eu fico. Óbvio que eu não faço isso. Então, eu aviso as pessoas que convivem mais de perto comigo que o meu limiar de dor, ele é feito através da irritação. Então, sabe o que é que eu faço? As pessoas que estão ao meu redor sabem disso, as mais próximas. E quando eu estou com dor, eu aviso. Eu digo: olha, não estou aguentando minha lombar hoje, tá? Ou seja, eu já sinalizo que me deixa quieto. Porque eu não tenho o direito de cuspir a minha irritação em cima de ninguém. Eu entendo, sua esposa deve ficar muito revoltada com isso. Paciência. Eu posso gritar de dor, eu posso reclamar, mas eu não tenho direito de machucar quem cuida de mim porque eu estou com ódio da dor que eu sinto. Lamento. Aí não dá. Então, o limite já passou faz tempo. Agora, só lembrando uma coisa que eu não sei se ela está medicada, valeria a pena. Há certos antidepressivos que são muito eficientes para ajudar no controle da fibromialgia. E por serem antidepressivos, além de ajudarem no controle da fibromialgia, também ajudam nessa regulagem do humor, né? Que ela pode ficar mais regulada. Mas há antidepressivos que são usados para fibromialgia exatamente porque eles ajudam nesses esquemas dolorosos. Pegue ela fora de uma crise e saia do lugar de saco de pancadas. E agora vamos à pergunta que deu título a esse vídeo. E quando sua família não presta? E quem me faz a pergunta é Tatiana. E ela diz: é errado eu me afastar de pais e irmãos, cansei de tentar ter um relacionamento. Parece que só eu tento. Tatiana, você começa de uma forma que particularmente eu não gosto muito, sabe? Quando as pessoas chegam para mim que é me perguntando: é certo, é errado,
estou certo. Sabe por quê? Porque isso é juízo de valor. E não é função de psicólogo fazer juízo de valor. Não cabe a mim dizer se algo é certo ou errado. A mim tanto me dá, não é essa a questão. Mas o que você está dizendo é, eu não me sinto amada pela minha família e eu enchi o saco disso e não estou mais afim de falar com eles. Então não é uma questão de certo ou errado, mas eu acho que é hora da gente rediscutir um pouco juntos aqui o mito da família. Porque tem esse mito, quase um mito sagrado, né? Parece que a família é um pouco uma reprodução de São José e da Virgem Maria. E isso não é real, isso não é verdadeiro. Há muitas famílias que são legais, há muitas famílias que são péssimas, há famílias que são horrorosas, há famílias que fazem coisas que é caso de polícia. Então, não é verdade que a família seja o melhor lugar do mundo. A família muitas vezes guarda muito rancor, muita inveja, muita rivalidade. Bom, isso já é contado lá atrás na Bíblia, quando Caim matou Abel, e o negócio já começou desde muito cedo, se falando que a família não é o paraíso ou o céu que se acha. E vamos ser honestos, todos nós temos problemas em algum nível com a família, que a família preste ou não. Agora tem umas que não prestam mesmo. Quando a família não presta, sim, muitas vezes a gente precisa se afastar. Mas observe que às vezes a gente se afasta nem é por não gostar da família. É preciso que a gente entenda isso. Às vezes a gente se afasta da família para se proteger. A gente se afasta da família para continuar amando a família. Porque às vezes são famílias tão ruins, tão disfuncionais, que se você se mantém muito próximo a essa família, você simplesmente não vai conseguir mais amar esta família. Às vezes a gente se afasta do outro para continuar amando, porque senão esse amor se destrói. Agora, dá para viver afastamentos familiares sem culpa? Pouco provável. Da forma como somos educados, a gente sempre sente muita culpa. Culpa quando tem raiva de pai, de mãe, de filho. A gente normalmente sente culpa dessas coisas. Mas é preciso que a gente reveja essa ideia de que a família é o paraíso na terra. Às vezes é, mas às vezes é o inferno na terra. Então, quando der, caia fora. Ah, não consigo me afastar, vou ter que viver no inferno. Caia fora internamente. Se você já foi estudante, sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente está na sala de aula, só o corpo. A cabeça já foi embora há muito tempo. Pense nisso. A pergunta de Alessandra é muito interessante porque reproduz algo tão forte na nossa sociedade e que somos vítimas tão diariamente. Escute só. Tenho 48 anos e vivo com um rapaz 10 anos mais novo. Confesso que a diferença de idade está mexendo comigo. Já pensei em deixá-lo agora para não sofrer depois. Como lidar com isso? Alessandra, sabe o que é que me impressiona? É o como os ditames sociais entram na nossa cabeça e mastigam a nossa possibilidade de ser feliz sem nem a gente perceber. Você simplesmente engoliu, como quem engole um comprimido, um preconceito social. Quer que eu lhe prove o que eu estou dizendo? Se você fosse um homem que vivesse com uma moça 10 anos mais jovem do que você não estaria preocupado se você ia sofrer. Você não estaria preocupado se você ia ser deixado. A moça era que ia estar com medo de ser trocado por outra, à medida que ela fosse envelhecendo. Compreende como a sociedade ensina que a gente vale pouco, em muitos sentidos, e a mulher especificamente nesse sentido. Você acha que vale menos por ser mais velha do que esse rapaz, porque você engoliu essa pílula social. O que você deveria fazer era aproveitar. Este rapaz não lhe ama? Ama. Pode ser que daqui a 2, 3 anos você não o ame mais. Mas essa ideia não passa pela sua cabeça, porque na sua cabeça um homem jovem vale mais do que uma mulher mais velha. E quanto mais velha a mulher for ficando, menos ela vai valendo. E isso
é uma construção social que você incorporou e que está mastigando, como eu disse no começo, a sua possibilidade de ser feliz. Alessandra, vá ser feliz. Você ama esse rapaz lhe ama. Ele não é prêmio, não. Ele é só um rapaz. E pode ser que você não queira esse rapaz daqui a pouco. Pode ser que esse rapaz também não lhe queira, mas se ele não lhe quiser, não é você que vale menos, não. É somente porque acabou o amor, acabou a relação. É preciso desconstruir essa ideia de que quanto mais velho um homem, mais ele vale, porque ele é rico, ele é estável, ele já tem o que dar a uma mulher. E quanto mais velha uma mulher, menos ela vale. Não sei se esse rapaz vai se desapaixonar por você ou se ele vai lhe deixar em algum momento. Agora você já está se largando, faz tempo. Dê-se ao respeito, entenda o seu valor. E se esse rapaz não lhe quiser, outros quererão. Cuidado, o que está por trás do seu pensamento é um forte preconceito contra você mesma. Pense nisso. Essas perguntas foram tiradas da live do dia 17 de abril. Perguntas que sobraram, que não deram tempo de serem respondidas. Mas a live completa, com bem 1h30, 2 horas, está aqui no canal. Vai e assiste. Tem muitas outras perguntas e respostas que podem lhe ser úteis. E se você gostou, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E deixa o like. Tchau, até a próxima!